8 de março de 2014. Um Boeing 777 da Malaysia Airlines decola de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo, 239 pessoas, passageiros, tripulantes, famílias inteiras. Mas menos de uma hora depois do voo começar, o avião simplesmente desaparece. Sem sinais de emergência, sem mensagens de socorro, apenas o silêncio. E assim começava um dos maiores enigmas da história da aviação moderna. O voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março de 2014. Uma noite que se transformou em um dos maiores enigmas da aviação moderna. Deixando para trás 239 almas a bordo e um rastro de incertezas, a aeronave sumiu dos radares pouco depois de decolar de Kuala Lumpur em direção a Pequim. O desaparecimento do MH370 representa um profundo mistério que desafia a lógica e alimenta a imaginação. A ausência de respostas concretas sobre o destino da aeronave e seus passageiros ressoa com a nossa necessidade humana de entender o desconhecido, algo que se alinha perfeitamente com o fascínio por segredos do mundo real. Neste vídeo, mergulharemos nas investigações oficiais, nas teorias mais plausíveis e nas perguntas que ainda pairam sobre este caso. Nosso objetivo é apresentar os fatos de maneira clara, explorar as diferentes linhas de investigação e entender por que, após tantos anos, o paradeiro do MH370 permanece um segredo guardado pelo oceano. Focaremos em desvendar as complexidades do caso, evitando especulações sem fundamento e priorizando o que a ciência e as investigações revelaram até agora sobre essa tragédia. Para compreender a magnitude do que aconteceu, é fundamental estabelecer o cenário inicial. O voo MH370 não foi apenas um avião que se perdeu, foi o desaparecimento súbito de um Boeing 777-200ER em pleno voo, um evento que abalou as estruturas da segurança aérea global e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Os primeiros momentos após a decolagem do voo MH370 pareciam rotineiros, com a aeronave alcançando sua altitude de cruzeiro e seguindo a rota planejada. As comunicações com o controle de tráfego aéreo cessaram abruptamente, um fato que, por si só, já acendeu os primeiros sinais de alerta para as autoridades. A relevância deste ponto reside na forma como a sequência de eventos se desenrolou. A transição de uma operação aérea normal para um sumiço completo dos radares, sem quaisquer alertas de emergência, gerou perplexidade e levantou questões cruciais sobre o que poderia ter acontecido nas poucas e cruciais horas. Nesta parte, detalharemos os registros de voo, as últimas transmissões de rádio e os dados dos transponders. Exploraremos a cronologia exata dos acontecimentos, focando nos momentos críticos que levaram ao desaparecimento da aeronave dos radares civis e militares, apresentando os fatos de forma precisa. Nosso propósito é reconstruir os eventos iniciais com base nas informações oficiais disponíveis, sem cair em sensacionalismos. Compreender o comportamento da aeronave nos seus últimos momentos rastreáveis é fundamental para delinear as hipóteses que surgiram posteriormente e para entender a complexidade da busca. O que torna este caso tão intrigante é a perda de contato tão repentina, como se o avião tivesse sido engolido por um véu invisível. A ausência de qualquer mensagem de socorro ou indicação de problema técnico aumenta o mistério, preparando o terreno para as teorias que buscariam explicar essa evasão incomum. Pouco tempo após o voo MH370 desaparecer dos radares civis, dados militares sugeriram que a aeronave mudou de curso drasticamente, afastando-se de sua rota planejada para Pequim. Essa alteração não foi comunicada e parecia intencional, um ponto que se tornou central nas investigações. A relevância deste desvio está na sua natureza deliberada, sugerindo uma ação humana a bordo. O fato de a aeronave ter voado por horas em uma direção desconhecida, com os sistemas de comunicação desligados ou manipulados, aponta para uma complexidade humana por trás do sumiço. Nesta sessão, analisaremos os dados de radar militar
e os registros de satélite que indicam essa mudança de rota e o voo prolongado. Exploraremos as teorias que buscam explicar esse desvio, como um sequestro, um ato de desespero ou uma falha catastrófica ainda não compreendida. Um ponto crucial é a descoberta de que a aeronave teria voado por mais de 7 horas após o último contato visual. Isso levanta a questão de como um avião desse porte poderia operar por tanto tempo sem ser detectado, adicionando camadas ao enigma que envolve o voo. As informações sobre esse desvio e voo prolongado deixam claro que o MH370 não simplesmente se perdeu. A capacidade de contornar sistemas de vigilância e operar em segredo por tanto tempo nos força a considerar cenários mais elaborados, alimentando a curiosidade sobre o que realmente motivou essas ações. Após a confirmação da mudança de rota, uma gigantesca operação de busca internacional foi lançada, cobrindo vastas áreas do Oceano Índico e do Mar da China Meridional. Milhares de quilômetros quadrados foram vasculhados por navios, aviões e submarinos, sem sucesso inicial. A importância desta fase é a demonstração da magnitude do desafio enfrentado. A imensidão do oceano e a falta de uma localização precisa para o impacto tornaram a busca uma das mais complexas e dispendiosas da história da aviação, evidenciando as dificuldades práticas. Nesta parte, detalharemos as extensas buscas realizadas, as áreas exploradas e os obstáculos enfrentados pelas equipes de resgate. Analisaremos as tecnologias utilizadas e as limitações que impediram a localização rápida da aeronave, gerando frustração e questionamentos. A frustração com a ausência de resultados palpáveis levou a um escrutínio público intenso sobre a eficácia das investigações. A comunidade internacional esperava respostas, e a dificuldade em encontrá-las gerou um clima de apreensão e a disseminação de diversas teorias. Apesar de todos os esforços, a Terra, ou melhor, o mar, parecia guardar seus segredos com tenacidade. A persistente falta de um vestígio concreto da aeronave, após meses de buscas incansáveis, intensificou a sensação de mistério e nos preparou para considerar as possibilidades mais sombrias. Anos após o desaparecimento, destroços de aeronaves começaram a aparecer em costas remotas de países africanos e ilhas do Oceano Índico. A análise desses fragmentos confirmou que pertenciam ao voo MH370, fornecendo as primeiras evidências físicas do que teria acontecido. Essas descobertas, embora fragmentadas, foram cruciais para direcionar as buscas e validar a teoria de que a aeronave caiu no oceano. A forma como esses destroços foram dispersos também ofereceu pistas sobre a dinâmica do impacto e as correntes marítimas que os transportaram. Nesta sessão, apresentaremos os principais destroços encontrados, como o flaperon descoberto em reunião, e sua importância para a investigação. Discutiremos como a análise desses fragmentos contribuiu para refinar as áreas de busca e para tentar reconstruir os últimos momentos da aeronave. Entretanto, mesmo com essas evidências físicas, a localização exata da fuselagem principal e das caixas pretas permaneceu um mistério. A escassez de informações adicionais a partir desses destroços deixa um vácuo de conhecimento sobre a causa do acidente e a sequência de eventos. A chegada dessas peças, como mensageiras silenciosas do fundo do mar, trouxe um vislumbre da verdade, mas também intensificou o anseio por uma resposta completa. Essas pistas, embora valiosas, apenas nos lembram do quão profundo e vasto é o enigma do MH370. Diante da falta de respostas definitivas, o caso MH370 se tornou um terreno fértil para teorias da conspiração, variando de intervenções militares a buracos negros e abduções alienígenas. Essas especulações, embora populares, carecem de evidências verificáveis. A relevância em abordar este tópico reside em contrastar a imaginação popular com os fatos comprovados. É fundamental separar as narrativas especulativas da análise científica e das investigações oficiais para manter a integridade da informação apresentada. Nesta parte, examinaremos as teorias mais proeminentes e discutiremos por que elas ganharam tração,
ao mesmo tempo que apresentamos as razões pelas quais a comunidade científica e as autoridades as consideram improváveis, com base em dados e lógica. A ciência, por outro lado, concentra-se em analisar dados de satélite, trajetórias de voo e padrões de correntes marítimas para formar hipóteses plausíveis. O foco está em encontrar explicações baseadas em princípios físicos e na engenharia aeronáutica, buscando um raciocínio lógico. Distinguir entre o que é especulação e o que é baseado em fatos é essencial para um entendimento real do caso. As teorias populares, por mais intrigantes que sejam, frequentemente ignoram ou distorcem as evidências disponíveis, aprofundando o mistério de forma desinformativa. As investigações oficiais conduzidas pela Austrália, Malásia e outros países focaram em duas hipóteses principais: sequestro e desvio intencional por um piloto, ou um desvio não intencional seguido por incapacidade a bordo, culminando em um pouso forçado no oceano. A importância de analisar essas hipóteses é que elas representam as explicações mais embasadas, construídas a partir de dados e análises técnicas. O desaparecimento do voo MH370 deixou um legado de lições valiosas para a indústria da aviação e para a segurança global. A tragédia impulsionou revisões em protocolos de rastreamento e na comunicação de emergências, buscando evitar que um evento semelhante se repita. A importância de extrair aprendizados reside em transformar essa perda em um catalisador para a melhoria contínua. O conhecimento adquirido, mesmo que dolorosamente, pode salvar vidas no futuro, oferecendo um propósito maior a essa história sombria. Nesta sessão, discutiremos as mudanças implementadas na segurança aérea após o incidente, como a proposta de rastreamento de voos em tempo real. Analisaremos como a investigação do MH370 influenciou as regulamentações internacionais e os procedimentos de busca. A principal lição é a necessidade de uma vigilância contínua e de sistemas mais robustos para garantir que todas as aeronaves sejam rastreáveis em todos os momentos. A falha em manter essa visibilidade levou a uma busca prolongada e a um mistério sem fim. Embora as respostas definitivas para o paradeiro exato do MH370 possam nunca ser encontradas, a resiliência e a adaptabilidade da indústria aeronáutica, inspiradas por essa tragédia, demonstram a capacidade de aprender e evoluir, transformando a perda em progresso. Mesmo após anos de investigações, buscas e descobertas de destroços, o voo MH370 da Malaysia Airlines permanece um dos enigmas mais profundos e comoventes da história moderna. A ausência de uma resposta definitiva continua a intrigar e a gerar novas perguntas. O legado deste mistério reside na sua capacidade de nos lembrar da fragilidade da nossa compreensão sobre o que pode acontecer quando a tecnologia falha ou quando as ações humanas tomam rumos inesperados. É um testemunho da força do desconhecido. Neste vídeo apresentamos os fatos, as investigações e as teorias que cercam o desaparecimento. Nosso objetivo foi fornecer uma visão abrangente e factual, respeitando a complexidade do caso e a dor dos envolvidos, sem jamais cair em especulações infundadas. Se você achou este mergulho nas profundezas do mistério do MH370 instigante, convidamos você a compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua participação enriquece a discussão e ajuda a manter viva a importância de entender eventos que moldam nossa história. Para mais segredos do mundo real e investigações aprofundadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, continuaremos explorando os cantos mais intrigantes da nossa realidade, sempre em busca de conhecimento e clareza.